voltando com a nossa aula de figuras de linguagem. Gravei para vocês dois vídeos sobre figuras de linguagem, um pouco mais aprofundado, bem mais sintético, né, para vocês, bem sintetizado o conteúdo ali para quem aí tá com pressa, tem prova amanhã, ou então precisa só relembrar para fazer os exercícios. Agora eu vou gravar um aulão, né, sobre figuras de linguagem, as tipologias, né, utilizando o slide que eu trabalho com vocês em sala. Então vamos lá, gente. Suzana, o que é uma figura de linguagem, né? Uma figura de linguagem poderia dizer que é um modo de falar, né? Mas existem várias classificações e vários exemplos. Dentro da figura de linguagem, temos as tipologias, como, por exemplo, as figuras de palavras, figuras de pensamento, sonoras, que incluem onomatopeia, as figuras de construção sintaxe. Sintaxe entra ali função e dentre outras tipologias, ok? Vamos conhecer um pouquinho mais a fundo cada uma dessas classificações, cada uma delas? Então vamos lá. Dentro das figuras de palavras, temos metáfora, comparação, sinestesia, catacrese, metonímia, perífrase. Aos meus alunos, esse material já está disponibilizado. Quem não tem, pode me chamar no WhatsApp que eu passo para vocês, juntamente com a apostila. Além do benefício da mini apostila, das cadernos de questões e dos simulados e as listas de questões semanais e diários, para não falar, né? Que em cada aula eu passo uma lista para vocês, vocês ainda têm os slides e as videoaulas, né? É ou não é uma aula completa, né, gente? Então vamos lá. O primeiro que eu vou falar aqui com vocês hoje é sobre a metáfora, né? Suzana, o que é uma metáfora? A metáfora, gente, é um tipo de comparação que é chamada comparação subentendida. Também pode ser chamada de comparação implícita. Como assim comparação implícita, né? Implícita, porque você precisa de uma referência para compreender aquilo. Te dou um exemplo. Não sei que nuvem trago neste peito, que quando vejo me entristece. Essa nuvem que eu falo, quando você olha um dia nublado, um dia triste, você faz alusão a um dia, ai, nossa, tempo chuvoso, lembra tristeza, para alguns, né? Eu sou apaixonada por tempo chuvoso e frio. Então, aquela nuvem carregada e preta, lembra tristeza. Então, quando ele faz alusão a nuvem que ele traz no peito, ele fala da tristeza, da angústia, da ansiedade que ele traz. Isso aqui é uma comparação subentendida. Você só vai ter essa referência se você souber uma nuvem escura em um tempo chuvoso, como ela é e como as pessoas se sentem. Tá ok? Então, esse é o primeiro exemplo de metáfora. O segundo exemplo: sua boca é um cadeado. Suzana, como assim minha boca é um cadeado? Outra comparação subentendida. Para você entender que sua boca é um cadeado, eu tenho que dizer que você não conta segredo nenhum. Você é o melhor confidente que alguém pode ter. Então, sua boca é um cadeado, daqui não sai nada. Então, isso é uma comparação subentendida. Você só vai ter essa referência se você entender, né, como um cadeado funciona, né? Que creio que seja o mais básico possível, para todos entenderem. Essa é uma das mais simples. A terceira, meu pensamento é um rio subterrâneo. Essa aqui muitos alunos tiveram dificuldade de compreender, né? Como assim, Suzana, um rio subterrâneo? Quer dizer que meus pensamentos são profundos e dessa profundidade, né? Lembra um rio subterrâneo passando por baixo da terra como um aquífero, né? Então, lembra essa profundidade onde eu consigo para, aquele famoso sujeito que para, pensa, está olhando para a parede. Então, isso pode dizer, seu pensamento é um rio subterrâneo, hein? Então, você está dizendo que o pensamento dele é profundo, tá? Não leva mais essa dúvida. Metáfora é uma comparação implícita. É igual piada, hein, gente? Para entender, precisa da referência, tá? Então, segundo tipo, comparação. O que que é uma comparação, gente? Comparação, ela já é mais, é um tipo, né? Conforme eu coloquei, é semelhante à metáfora, só que a diferença é que ela é explícita. Opa, não tô aqui. Ela é explícita. O que que é algo explícito? É o que tá na cara. Se eu falo assim,
João joga como Cristiano Ronaldo. O como é o meu conectivo. Cristiano Ronaldo, todo mundo conhece, é na cara ali, ó. Então, joga muito bem, né? Então, essa comparação, ela é de cara. Ela é propriamente dita, você já consegue entender, não precisa de muitas referências. Te dou um exemplo. A chuva caía como... Opa, olha o nosso conectivo aqui. Olha só, nosso conectivo, nossa comparação. Lágrimas de um céu entristecido. Comparação do quê? Eu falei da lágrima, a chuva caía como lágrima, é algo claro no entendimento. E fiz alusão aqui, ó, lá daquela nuvem que trago no peito, eu usei o céu entristecido. Eu usei aquela nuvem carregada de chuva. Então a chuva caía como lágrimas, claro para o entendimento. O segundo exemplo. E há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como carpinteiros nas tábuas. Opa, vamos entender isso aqui. Há poetas que são artistas. Poeta artista de que forma, gente? Escrevendo poemas, textos, né? Incríveis que te levam a uma reflexão profunda, como carpinteiros nas tábuas, como que o carpinteiro trabalha esculpindo, da mesma forma que um poeta vai esculpir o seu texto, a sua obra de arte, né? Então aqui ele falou como o carpinteiro nas tábuas, todo mundo sabe como o carpinteiro trabalha, né? Então isso aqui faz uma comparação explícita. O quarto exemplo. Como observa, gente, que todos eles têm o conectivo como a comparação. A isso que difere da metáfora. Metáfora não tem conectivo. Na comparação tem que ter conectivo. Como, tanto, quanto, mais do que, e assim por diante. Como um borrão, um grande borrão de fogo sujo, o sol posto demora-se nas nuvens. Fogo. O fogo é laranja, o sol laranja com amarelo, o pôr do sol. Então, ele fez alusão ao pôr do sol, ao fogo. Então, todo mundo já viu uma faísca, sabe como funciona uma comparação explícita. Não precisa ter muita referência para poder fazer essa comparação, tá bem? Então, relembrando, gente, a cada duas aqui eu vou relembrando para vocês, fazendo um resumo, que são muitas figuras de linguagem. Lembrando, metáfora, uma comparação implícita. E comparação é uma comparação, obviamente, explícita, estando ligadas por conectivos, tá ok? Nosso terceiro exemplo aqui de figura de linguagem, sinestesia. Aos meus alunos que têm aula, né? A primeira aula eu faço uma avaliação. Se o indivíduo é auditivo, visual ou sinestésico. O que é um sinestésico? O indivíduo que só aprende fazendo, o indivíduo que aprende tendo o tato, o indivíduo que ele tem um contato com aquilo. Então, sinestesia, ela lembra dos sentidos, né? Que é tato, audição, paladar, visão, e dentre outros, tá, gente? Então a gente lembra tato, audição, visão, paladar, audição, todos os outros, ok? Então, temos ainda uma espécie dentro da sinestesia, ocorre uma espécie de metáfora. Só que essa metáfora, que consiste em quê? Impressões sensoriais. Essas impressões sensoriais aqui, elas fazem alusão aos cinco sentidos, tá? Tato, visão, paladar, audição, olfato. Opa, esqueci de colocar aqui. Deixa eu só apagar aqui. Olfato, olfato, né? Então, são essas impressões sensoriais referentes aos cinco sentidos. Como assim, Suzana? Exemplo. Cheiro doce verde do capim. Vamos lá, gente. O cheiro, ele está fazendo alusão ao quê? Ao olfato. O doce, ele está fazendo alusão ao quê? À sensação gustativa, ao meu paladar. Ah, o verde depende da minha percepção visual. Então, ele depende da visão, tá?
Então, aqui, sempre que fizer alusão a expressões sensoriais, eu classifico como sinestesia. Claríssimo? Outro exemplo aí, para frisar bem, um doce abraço indicava que o pai desculpara. Abraço é doce, gente? Não que eu me lembre. Então, o abraço aqui é algo tátil. O doce se refere ao que? Uma sensação gustativa. Ele se refere ao paladar. Então, esse paladar é uma expressão sensorial, tá? Outro exemplo aqui, para ficar mais claro, como a luz do dia. Dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. O mar é macio, gente? Experimenta cair de um helicóptero de barriga, né? Vamos ver que eles não são macios. Então, o macio aqui ele faz alusão a uma expressão tátil, né? Tato. O azul já é visão, né? Ele consegue fazer a percepção das cores, tá? Então, sinestesia, impressões sensoriais. Quarto exemplo aqui, catacrese. Essa aqui, quando eu comecei a estudar, na faculdade, eu achei sensacional. Porque, assim como eu fiquei chocada, vocês vão ficar chocados também. Fala, gente, nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Não é possível que não existe outro tipo de nomenclatura para isso. E, gente, pode procurar que não tem, tá? A catacrese é um termo figurado que você dá pela falta de um termo próprio. Ou seja, é algo que foi desgastado pelo uso. É basicamente um nome que pegou e não conhecem de outra forma, né? Exemplo, sentou-se no braço da poltrona. Aí eu te faço uma reflexão. Conhece outro nome para braço da poltrona? Se vocês souberem, gente, outro nome, deixa nos comentários aí para mim do vídeo, tá? Acho interessante, quero conhecer outros tipos de catacrese. Se vocês pararem para pensar, fala, realmente, não tem outros tipos, para eu poder incluir aqui nos slides e nos vídeos, tá? Então, braço da poltrona. Outro nome? O quê? Lugar onde eu ponho o braço? Não fica apropriado, né? Então, a melhor nomenclatura que a gente criou foi braço da poltrona, que é um tipo de catacrese. Segundo, não me lembro do seu nome, mas ainda vejo a sua maçã do rosto avermelhada. Maçã do rosto avermelhada, gente. Maçã do rosto, aqui onde você passa o blush. Tem outro nome para isso? Para quem é biólogo aí, né, chama de arco zigomático. Mas para a gente, para as pessoas que são meros leigos, maçã do rosto, lugar onde você passa o blush, tem outro nome? Não, né? Então, isso é um outro tipo de classificação, gente, foi desgastado. Não tem outro termo apropriado. Então, isso entra na classificação de uma figura de linguagem. Bem, terceiro tipo aqui, ó. A asa da xícara quebrou-se. Vocês conhecem o nome para a asa da xícara? O lugar onde põe o dedo? Não tem. A alça? Então, outro nome também? Conhece outro nome para alça, para asa? Somente esse, algo que foi desgastado com o uso, tá? Então, relembrando, gente, sinestesia tratam das impressões sensoriais. Catacrese trata-se de uma metáfora, um termo que não tem outro para nomear ou designar e foi desgastado pelo uso. Mais alguns exemplos aqui que eu coloquei de catacrese. Exemplo, orelha do livro. Tem outro nome? Dobrinha? Não, mas como orelha do livro. Dente de alho? Também não conhece, né? Engarrafamento. Esse termo aqui é muito interessante porque ele é usado para designar um congestionamento. Só que engarrafamento é uma garrafa dentro da outra, uma garrafa alinhada com a outra, né? Então a gente usa para congestionamento, da mesma forma embarcar. Embarcar, entrar dentro do carro, se o embarcar a gente usa em embarcação, quando eu entro no barco ou navio, né? Então isso depende muito da nomenclatura utilizada. Então isso entra e é classificado como catacrese, ok? Além disso, temos metonímia, tá bem? Dentro de metonímia aqui, opa, dentro de metonímias, tenho a alusão o quê? O que é metonímia, gente? Troca, substituição, tá? Substituição do que, Suzana? Então vamos lá. A substituição de um autor pela obra
de um produto pela marca, vamos conhecer um pouquinho. Exemplo, quando existe metonímia de caso de o autor pela obra, você substitui a obra do indivíduo pelo nome. Ouvi Mozart com emoção. Você não ouviu Mozart, você ouviu a música de Mozart. Suzana, mas ele está falando, é claro que eu ouvi Mozart, da mesma forma, eu ouvi a Suzana. Não, você não ouviu Suzana. Você ouviu a aula de Suzana, a voz de Suzana. Então, isso é metonímia, quando você troca esse sentido, tá? Mesma forma, ouvi a Anitta. Você não ouviu a Anitta, você ouviu a música de Anitta, claro? Outro exemplo, leio Graciliano Ramos porque ele trata da realidade brasileira. Não, você não lê Graciliano Ramos, você lê o livro, você lê a obra de Graciliano. Então, esses são os dois exemplos do autor pela obra. O segundo exemplo que a gente tem aqui, o continente pelo conteúdo. Cheguei em casa e tomei 2 copos de leite. Você não tomou 2 copos, você tomou o leite. Da mesma forma, ele comemorou tomando um copo de caipirinha. Você não tomou o copo, você tomou a caipirinha. Então, você está trocando o continente, o que o cerca pelo conteúdo, pelo que está contido nele, tá? Isso é um tipo de figura de linguagem, é chamado metonímia, quando você faz essa troca, ok? Outro tipo aqui de metonímia que temos também é a parte pelo todo. Esse aqui é muito comum. Você fala assim, nossa, passou um monte de cabeça aqui. Passou um monte de cabeça? Passou só a cabeça rolando? Não. Passou um monte de gente. Então você faz alusão à parte do corpo do indivíduo, nesse caso a cabeça, que se refere a um grande grupo de pessoas. Exemplo, o bonde passa cheio de pernas. As pernas arrancaram e saíram andando? Então, as pernas fazem menção às pessoas. Então, eu substituo a parte pelo todo. Da mesma forma, são muitas as famílias que procuram um teto para morar. Ah, você procura só o teto, não procura parede, casa, não? O teto é a parte de um todo, a parte da casa. Então, eles fazem menção que precisam de uma moradia. Tranquilo? Então, continuando aí, galera. Tenho aqui ainda o singular pelo plural. Como assim, Suzano, singular pelo plural? Se eu falo assim, a Constituição Federal, artigo 3º, Declaração dos Direitos Humanos. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Mas eu te faço uma pergunta. Só homem? Só o homem e a mulher? Ué, e os homossexuais? E os LGBTQIA? Como eles se identificam? Somente homem? Não, gente. Aqui eu fiz uma singularidade, eu generalizei o plural, toda a individualidade, toda a população mundial, eu generalizei. Então, eu usei a palavra singular, no caso homem, para me referir à pluralidade, tá? A humanidade toda. Usei o homem, que é o meu singular, para me referir a toda a humanidade. Da mesma forma, a mulher foi chamada para as ruas, para ir às ruas na luta contra a violência. Só a mulher? O homem, que não é contra a violência, também não pode ir? Ou então LGBTQ que já sofreram violência também não podem ir. A mulher se refere a várias mulheres ou todas as pessoas que se identifiquem com a causa. Então, mulher, singular, todas é o plural. É a representação de um todo. Tá claro aqui, gente? Então, continuando aí, vão anotando, porque tem ainda água para rolar, hein? Então, vamos lá. Exemplo, o instrumento pela pessoa que utiliza. Suzana, como assim? O instrumento. Os microfones corriam atropelando até o entrevistado. O microfone atropela alguém? Quem atropela são as pessoas, os repórteres que passam ali. Outro exemplo. Ele é um bom pincel. Pincel, gente. Pincel, quero dizer que ele é um bom pintor, ele é um exímio artista. Então, essa é uma classificação onde eu substituo o instrumento, no caso, a pessoa pelo instrumento que ela usa. Outro exemplo,
Ele é um bom garfo. Ele é garfo? Ele é uma pessoa garfo? Como assim? Não. Quer dizer, o garfo se refere a um sujeito que come muito. Fala, você é bom de boca, hein? Bom de garfo, hein? Então, é um sujeito que come muito. Eu substituo a pessoa pelo instrumento, tá bem? Gente, já vão anotando, figuras de linguagem muito extenso. Anotem cada uma delas da forma que vocês entenderem. Não é para copiar do jeito que tá. Anota, entendi isso. Dá pausa no vídeo, anota como você entendeu. Depois embaixo coloca exemplo. Crie seu próprio exemplo. Seja protagonista do seu ensino-aprendizagem, seu processo de ensino-aprendizagem. Não só olha, copia, copia, ouve, ouve, ouve. Não é só reproduzir, é saber, é entender e ser capaz de criar seu próprio exemplo. Esse é o melhor exemplo de entender, compreender de fato, né? Então, continuando. Metonímia, o abstrato pelo concreto. O que é o abstrato? Usando a grosso modo, para que todos os alunos sejam capazes de entender, e todos os leigos que estão vendo os vídeos, são o abstrato pode-se usar algo que não se consegue palpar, como sentimentos, o amor, a tristeza, a alegria. E o concreto é o tudo que você consegue pegar, né, de certa forma. Então, aqui a gente usa o exemplo. A juventude é corajosa e nem sempre consequente. Aqui eu substituí a palavra jovens, que são sujeitos, pessoas que são palpáveis, você consegue tatear, por juventude, que é abstrato. Claro aqui. Outro exemplo. A infância é saudavelmente desordeira. Eu substituí o concreto, que são as crianças que são desordeiras, pelo abstrato, que é representado pela infância, tá ok? E, continuando aqui, ainda tem o efeito pela causa. Suzana, como assim o efeito pela causa? O motivo de você ter conseguido algo. Nossa, eu consegui, ó, passar na prova com muito suor, com o suor dos meus estudos e do meu trabalho. O suor foi o trabalho, foi o seu estudo pelo qual você conseguiu passar nessa prova. Opa! Vamos lá, gente, se dedicar aí para vocês poderem postar esse antes e depois aí, ó, aprovado com sucesso. Marca a Teacher Suzana, que eu adoro ver a conquista de vocês. Então, o efeito pela causa, com muito suor. O suor é o quê? O efeito. E ainda tenho a causa e vice-versa, né? Eu posso dizer que qual foi a causa de eu ter conseguido aquilo? Ter suado muito, ter corrido atrás, ok? E ainda, as indústrias despejam a morte nos rios. Qual a causa da morte? A poluição. Bem, então, o efeito pela causa. Próximo exemplo, a matéria pelo objeto. Isso tudo de dentro de metonímia, hein, gente? Tem muitas variações, interessantes relembrar. Carro de som, passando, enfim. A matéria pelo objeto. A matéria pelo objeto, vocês substituem o objeto pelo que ele é composto. Exemplo, o diamante brilhava, o anel de diamante. Ou ainda, os bronzes tangiam avisando a hora da missa. Não os bronzes, mas o sino. Os cristais tiniam, não os cristais, mas sim os copos. Então, eu troquei o objeto pelo que ele é composto, tá? E ainda, lugar pela coisa ou pessoa. Por que será que todo garçom é Paraíba? Eu substituí aqui, tá? O nordestino substituído pelo um dos estados. Eu generalizei um lugar a nacionalidade. Igual os estrangeiros acham que no Brasil só existe Rio de Janeiro, né? Eu acho que só existem os cariocas. Continuando. A marca pelo produto. Vamos tomar uma Brahma? A Brahma faz alusão ao alimento, no caso, o líquido, a cerveja, que foi substituída aqui. Opa! A cerveja que foi substituída aqui pela marca Brahma. Da mesma forma, eu poderia falar, vamos tomar uma Skol. Então, a cerveja foi substituída pela marca.
E o próximo aí, perífrase. Adoro esse, gente. Um dos meus preferidos, né? O que que é perífrase? Então vamos lá. Perífrase é algo que celebrizou. Ih, Suzana, não entendi não, hein? Vamos lá. Perífrase. Cidade de luz. Quando eu falo cidade de luz, eu me refiro a Paris. Da mesma forma como a gente vê aí fora, como é conhecido no Brasil aqui, é no nosso amado Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, que eu me refiro ao Rio, Rio de Janeiro. Isso é uma perífrase. Ana, e a perífrase pode só uma pessoa saber o nome? Claro que não, aí não é perífrase, é algo que não é popular, né? Então, para ser considerado perífrase, todo mundo tem que saber aquele nome. Tem que ser algo que popularizou, que celebrizou. Tá claro aqui? Dando continuidade, então, aos exemplos. Cidade maravilhosa, nosso Rio de Janeiro. Povo lusitano, os portugueses. Então, são nomes que popularizaram. Agora, vamos lá. Quando as perífrases indicam pessoas, nomes de pessoas que celebrizaram, a gente chama de antonomasia. Exemplo, Suzana, o rei do futebol, Pelé aí, né? O rei do futebol que faleceu recentemente. Então, é uma antonomasia. O príncipe dos poetas, a rainha dos baixinhos, a Xuxa, os príncipes dos poetas que a gente conhece aqui, Olavo Bilac, o presidente dos pobres, Getúlio Vargas, que foi responsável pelas leis trabalhistas, com o início da implantação, a dama do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro, e dentre outros nomes de indivíduos, pessoas que popularizaram. Susana, por que que o povo lusitano ali não inclui? Porque eu estou falando dos portugueses em geral, não estou falando de uma única pessoa. Então, quando eu classifico uma pessoa com um nome que celebrizou, entra como antonomasia. Claro? Continuando aqui, outra classificação aqui, gente. Falando sobre figuras de palavras, agora eu vou falar sobre figuras de pensamentos. Qualquer explicação que vocês tenham perdido, voltem o vídeo para poder pegar a explicação para vocês poderem anotarem com calma, tá bem? E depois tragam as suas dúvidas para mim. Então vamos lá, figuras de pensamento. Eu tenho prosopopeia, antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole, ironia e ainda tenho as divisões respectivas dentro de cada uma delas, tá? Então vamos começar. Prosopopeia. O que é prosopopeia, hein? Prosopopeia, gente, é uma personificação. Você pode ver de três nomes na sua prova: personificação, animismo ou prosopopeia. Suzana, o que é isso? É quando você atribui características humanas a seres. Você fala assim, nossa senhora, essa cadeira é traiçoeira, quase que me derrubou. A cadeira que é traiçoeira? Não. Quem são traiçoeiras são as pessoas. Então, atribui uma característica, uma coisa, a uma coisa que é de um ser humano. Da mesma forma, olha, Rio de Janeiro é uma cidade maliciosa, hein? O Rio é malicioso? Não. Quem são maliciosos são as pessoas. E ainda grava, guardou a vontade de andar nua. Ué, cidade tem vontade, gente? Vontade de fazer alguma coisa? Não, isso é uma característica humana. Então, por isso que ela é classificada como prosopopeia. E ainda, com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Ué, o que é isso aqui? A lua se tranquiliza? Que se tranquiliza são as pessoas. Então, é prosopopeia, personificação, o animismo. Da mesma forma dizer, Rio de Janeiro é uma cidade violenta, hein? Violento o Rio? Não, o Rio tá lá quietinho. Quem são violentos são as pessoas, claro. E ainda tem antítese. O que que é antítese, gente? Antítese é sempre quando eu me refiro a sentidos opostos, tá? Que tipo de sentido oposto? Alegria, tristeza, raiva, alegria, felicidade, tranquilidade, ou ainda posso dizer quente, frio, amor, ódio, né? Tristeza, outro exemplo de antítese na mesma frase. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
É um exemplo de antítese, eu expressei a tristeza e a felicidade na mesma frase, é que eu me refiro de palavras. O segundo exemplo. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Então, ó, acordar e dormir. Eu tenho duas expressões aqui opostas que classificam uma antítese. Outro exemplo. Há de surgir uma estrela no céu a cada vez que você sorrir. Há de apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. Então, o sorrir aqui, ele entra como uma classificação do contrário de chorar. É um sentido oposto. Claro aqui? Então, vamos dar continuidade. Paradoxo. O que vem a ser o paradoxo, gente? Paradoxo é uma ideia absurda, é uma ideia contraditória. Dou um exemplo que eu vejo muito nas correções de redação, tá? A pessoa fala assim: eu vou defender, eu sou contra o aborto. Aí chega lá o indivíduo no segundo argumento, na segunda tese, olha, mas em caso de estupro eu sou a favor. Ué, o que é isso? Que paradoxo é esse que você me apresenta dentro do mesmo argumento, né? Dentro de uma mesma redação? Então, você escolhe que você é a favor ou que você é contra. Então, aqui é uma ideia contraditória, uma ideia absurda. Vamos ao primeiro exemplo. Para se viver do amor, você tem que esquecer dele. Ué, peraí. Como é que você vai viver de amor se você tem que esquecer? Ou ainda, se você quiser me prender, vai ter que me soltar. Ué, se você me prender, você tem que me largar? Você tem que me soltar? Então, são ideias contrárias. E ainda, estou cego e vejo. Se você é cego, como é que você vê? Arranca os olhos e vejo. Se você arranca os olhos, como você enxerga? Então, paradoxo, ideias contraditórias. Mesmo exemplo, né? Entra para dentro, sai para fora, isso aí é só Deus. Outro exemplo, gente. Eufemismo. O que é um eufemismo, gente? É um abrandamento. Ou seja, de algo que parecia desagradável, a gente minimiza a situação. Aqueles homens públicos apropriaram-se do dinheiro. Eles apropriaram-se, gente. Ó, eles roubaram. Aqui eu suavizei a situação, né? Igual o jornal fala, né? Ah, eles se apropriaram do carro, eles roubaram mesmo. Então é um jeito de você suavizar isso. Partiu dessa para melhor, virou estrelinha. Aqui o cara morreu. Então faltou com a verdade, mentiroso. Então, existem diversas formas de você abrandar essa situação, trazendo de uma forma muito mais suave para a pessoa que está recebendo a notícia, né? Então, isso é classificado como figura de linguagem, do tipo eufemismo. Continuando, hipérbole. O que é o hipérbole, gente? Exagero, né? O exagero que a gente conhece, que é o famoso morrendo de medo, morrendo de fome, morrendo de sono, de cansaço. Então, esse aqui, ó, morro de medo, morro de fome, é um exagero, é uma hipérbole, ok? E ainda tem, fulano gastou rios de dinheiro. Opa, vê rio correndo aí? Se tiver, me avisa, hein? Então, rios de dinheiro é um exagero também, tá? Outro exemplo. Será que eu tenho sempre que te lembrar todo dia isso, toda hora? Todo dia, toda hora, gente, 24 horas por dia? Não, né? Exagero isso aí. Então, isso entra na classificação de hipérbole. Continuando as nossas figuras de linguagem, ironia. Isso é o que a galera mais faz, né? E o que eu mais estou fazendo nessa aula de figuras de linguagem é justamente para simplificar na prática. Ironia, o que vem a ser? Uma sátira ou ridicularização. Quando você, o povo adolescente aí, zoa alguém. Você está me zoando? Você está me tirando? Então, é uma satirização. É uma ridicularização. Fulano tá lá de camisa azul com rosa e uma calça vermelha. Nossa, tá lindão, hein? Você tá estiloso. Tá top. Isso é uma ironia. Isso é uma satirização. Da mesma forma, eu tô ali falando, conversando com alguém, ainda digo, fulano, não sei o que. Me interromperam.
Cada vez que você interrompe seu colega sem pedir licença, dá para ver como você é educadinho. Olha aqui o exemplo de ironia. Eu quero dizer que ele é mal educado. E ainda, a excelente Dona Inácia era mestre na arte de judiar crianças. Então, olha só, mestre na arte. Excelente. Como é que ela é excelente? Ela era cruel com as crianças, né? Outro exemplo aqui, pobre paga mais imposto, né? Ou seja, quanto mais ele trabalha, mais pobre ele é. Aí tem aí uma ironia. E aqui temos, por fim, as figuras sonoras, né? As mais interessantes também. O que que são as figuras sonoras? Entra como onomatopeia, que a gente vê muito em gibis, a assonância para vogais e a literação para consoantes. Onomatopeia é uma imitação do som natural das coisas. Da mesma forma, tic-tac, relógio, tum-tum, tum-tum, coração, né? Ainda tenho outros tipos de figuras de linguagem, como reco, reco, um serrote, e assim por diante, diversos sons que são capazes, de sons de coisas e seres que são capazes de imitar através da realidade por meio de uma figura de linguagem, né? Outro exemplo que temos aqui é a assonância. O que que é assonância, gente? É a repetição das vogais na mesma frase. Olha aqui a vogal. A, O, A, O, A, O, A, O. E aqui, A, A. Já observa esse padrão. Sou mulato, nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Esse faz alusão ao quê? A repetição das vogais. Você tem sempre um conjunto de palavras que se repetem ali na mesma frase. Da mesma forma, anule aliterações altamente abusivas. A. Eu faço as repetições das vogais na mesma circunstância. Continuando. Aliteração. O que vem ser aliteração, Suzana? Vem ser a repetição, só que dessa vez de consoantes. Que tipo de consoante, né? Todos, em geral, formam os fonemas. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aqui, qual que mais se repete? R, r, r. Nosso amado R. Da mesma forma, Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem manhã, parece, carece de esperar também, para o bem de quem tem, de quem não tem, vintém. Então, o P é um outro exemplo de aliteração, porque também é o que mais se repete na frase. Usando essa figura de linguagem, com certeza, tipo, a literação cai bastante, cai bastante em prova. Terceiro exemplo. Chove, chuva, chove. Vem levando esta saudade, leva do meu peito. Olha aí, gente. As lembranças que invadem, por favor, se dependesse de mim, ganhar a vida para cantar já era, hein? Então, chove, chove, chuva sem parar. Aqui outro exemplo de aliteração. Aqui o conjunto fonema que se repete, o CH, né? Figuras agora, gente, de construção, né? Essa é a nossa última classificação das figuras, são as de construção. Temos as silepses, temos zeugma, elipse, polissíndeto, assíndeto, inversão ou hipérbato, anacoluto, anáfora e apóstrofe. Vamos lá. Elipse. Suzana, o que é elipse? Elipse, gente, é quando a gente omite um termo. Você omite um termo e ele fica subentendido. À direita da estrada, sol, à esquerda, chuva. À direita da estrada estava o sol e à esquerda estava a chuva. Então, esse entra como a classificação de elipse. Você omitiu o verbo estava. Outro exemplo, na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Omissão de, na rua deserta não havia, não tinha. Eu omiti duas palavras. Já o zeugma, ele entra como a omissão de um verbo. Só que, gente, é um verbo
que ele já foi mencionado antes. Eu vejo muita gente errando isso aqui em prova. Gente, isso aqui, a diferença de elipse para zeugma é que ele já foi citado antes, tá ok? Exemplo, ele prefere um passeio pela praia. Eu, ó, sendo obrigatório, sempre em casos de zeugma é obrigatório o uso da vírgula e ponto final para fazer menção do verbo que estava ali e não está mais. Então, aqui eu prefiro cinema. Ou eu, cinema. Outro exemplo. Levou seu retrato, seu trapo, que papel? Uma imagem São Francisco e um bom disco Noel. Que palavra faltou aqui, ó? Levou, 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 levou. Omiti. Então, ó, vírgula, vírgula, incluindo a separação entre as frases e zeugma, porque o verbo não se encontra mais lá, tá? Ele foi citado no primeiro, então você tem uma referência a partir do enunciado anterior. E por fim, hipérbato, né? Gente, o que é hipérbato? É a inversão da ordem natural das coisas. Se eu falo assim, Suzana comprou um chinelo. O chinelo foi comprado por Suzana. Suzana estava alegre. Alegre estava Suzana. Então, isso entra como hipérbato, tá? Ou seja, a gente inverte a ordem natural. Exemplo: viajam cansados os pescadores de ilusões. Os pescadores de ilusões viajam cansados. Vocês invertem o sujeito, o verbo de ligação e o complemento. Ok? Continuando. Acompanhando o som da torcida, dançava com a bola o atleta. O atleta com a bola dançava ao som da torcida. Inverti a ordem ou o sentido abordado ali, tá bem? E a próxima figura de linguagem, pleonasmo. Mas, nossa senhora, como que eu vejo isso, gente? Vamos lá. Tem repetição de um termo, entrar para dentro, sair para fora, como eu citei lá um caso, né, do pleonasmo, lá no termo anterior. Choramos um choro doído, que dor doída, que... E ainda temos um exemplo de pleonasmo, né, objeto indireto pleonástico. O que é isso, gente? Objeto indireto pleonástico. Aqui eu fiz menção ao sujeito e aqui o pronome oblíquo. O pronome oblíquo, a ele resta-lhe boa oportunidade de provar. O lhe já se refere ao a ele. Então eu estou reforçando um sentido, reforçando, repetindo a palavra do meu sujeito. Nesse caso, o objeto indireto da palavra. Continuando. Olhei até ficar cansado de ver meus olhos. Nossa, você vê seus olhos, olhou, olhou. Repetição de um termo. Opa, epa. Continuando. Assíndeto. Primeira coisa, gente. Quero deixar claro que síndeto é conectivo. Tudo em português, em geral, né? Por exemplo, típico, atípico. Típico é algo comum, atípico, incomum. Síndeto, conectivo. Assíndeto, não tem conectivo. Ou seja, você retira, você faz uma supressão do conectivo ou da conjunção. Exemplo: o cantor interpretava a canção. O público vaiava, ele insistia, o público continuava, ele parou, quebrou o violão, saiu do palco. O cantor interpretava a canção, enquanto o público vaiava. Ainda assim ele insistia, entretanto o público continuava. Por isso, ele parou, quebrou o violão e saiu do palco. Isso seria um polissímbolo. Eu tenho várias conjunções. Agora, o fato de ter vírgulas e nenhum tipo de conjunção classifica como assímbolo. Tranquilinho? Então, vamos evoluindo. O velho os unia, perdão, aqui é o vento, né? O vento os unia, as folhas caíam. O vento os uniu, por conseguinte, e as folhas caíam.
Mas nesse caso aqui, o assíndeto não tem, ele retirou essas conjunções. Polissíndeto, eu já tenho. Ocorre a repetição quando a gente tem o conectivo, né, gente? Poli vem de muitos, vários. Então, aqui eu tenho várias conjunções, pode ser a mesma conjunção, tá? E falei, gritei, esperneei, gesticulei e pedi ajuda, mas ninguém parou para socorrer o gato acidentado. Tenho vários tipos de conjunção, tá ok? Isso é classificação de polissíndrome. E aqui, e a noite é negra, e estrelas não brilham, e pessoas mascaram, e a dor e expõe, e a solidão. Toda aqui nesse primeiro trecho de início de frase, eu tenho conjunção aditiva, o e. Estamos claros aqui? Então, vamos evoluir, porque todo Pokémon evolui. Referência. Então, vamos lá. Anacoluto. O que que é anacoluto aqui, né, gente? A anacoluto, ela é classificada como uma interrupção do sentido da construção. Quem nunca começou falando de uma coisa e acabou falando em outra, né? Exemplo, nossa, eu comprei umas moedas, aí passou a menina. Ué, mas você tá falando de comprou a moeda, tá falando da menina que passou na rua já? Então, interrompi um pensamento para começar outro. Outro exemplo, umas moedas estavam caídas no fundo da gaveta. Descobri o seu valor, dei pro colecionador e quis comprar. Ué, Sandra, mas eu descobri a moeda. Tá. Por fim, você falou sobre comprar, sobre o colecionador, né? Então, eu interrompi o sentido para dar entrada ou construção em outro, introduzir uma outra ideia. Outro exemplo, os nordestinos, quando chegam em família, entre sacos e sacolas, na estação central. Então, eu estou falando da chegada dos nordestinos. Olha, presta atenção aqui na construção do termo. Eu acho que merecem mais que uma reportagem. Gente, eu tô falando da chegada. Do nada eu falei sobre a reportagem. Aí depois já comecei a falar aqui, ó, da luta e da resistência. Então, olha só como mudou a construção do meu pensamento. É aquela pessoa na história, você deve praticar muito anacoluto. Começa falando do periquito, depois do papagaio, depois que foi no shopping. Então, pratica muito anacoluto aí e não sabia que era um tipo de figura de linguagem, né? E aqui temos a silepse. O que que é a silepse? É a concordância de uma ideia com os termos que foram expressos. É o famoso nós, os cariocas fomos. Fomos, Suzana, coisa feia, horroroso isso. Horroroso, mas você faz parte dos cariocas que foram. Por isso que eu falo nós fomos. Eu faço parte desses cariocas que foram. Então, existem alguns tipos de silepse. Dentre esses, as silepses de gênero, né? Exemplo, Vossa Excelência ficou cansado. Cansado eu me referi ao homem que é a Vossa Excelência. Ou Vossa Excelência ficou cansada se ela for mulher. Eu faço alusão à pessoa que eu represento como Vossa Excelência. E ainda, de número, a família do réu procurou o advogado e queriam saber. Suzana, mas ainda queria? Não, queriam, porque tem vários membros na família, então por isso eu coloquei na pluralidade. Outro exemplo de pessoa. Os brasileiros somos. Não, é erradíssimo isso aí, né? Não, o somos refere a nós, eu estou no meio, então, por isso eu coloquei somos, os brasileiros somos muito crédulos. Outro exemplo, anáfora, né, gente? O que que é anáfora, Suzana? É a repetição, opa, é a repetição de termos que iniciam as frases. Era a mais cruel das cenas, era a mais cruel das missões, era a mais cruel, era a mais cruel. Eu repeti a mesma frase, a mesma palavra, o mesmo verso. Isso constitui uma anáfora. Claro. Outro exemplo aqui também, que me bole, que brota, e que me. Isso é um outro exemplo de
Entra como anáfora. Repetição de um verso, de uma palavra ou de uma frase. Outro exemplo aqui, né? Temos a gradação. O que é a gradação, gente? É a evolução de uma ideia. Nasci, cresci, reproduzi e morri. Outro exemplo é um clímax, né? Que ele chega ao auge. O trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu e colheu. Como se o trigo tivesse morrido. E ainda temos. Ele chorou, berrou, esperneou. Você tá vendo como cresce? Ele começou chorando. Depois, depois. Então ele aumenta, ele vai entrando em período de gradação, clímax, ele atinge o ápice. Ok? E aqui o nossa penúltima figura de linguagem, apóstrofe. Suzana, o que é isso? Apóstrofe. Apóstrofe, gente, nada mais é do que um vocativo. E o que é um vocativo, hein, Suzana? Pelo amor de Deus. É um chamamento. Se eu falo, oh meu Deus do céu, você não está estudando. Chamando Deus, hein? Olha que ele é muito ocupado. Oh meu Deus do céu. Ou Nossa Senhora, hein? Não anotou nada até o final dessa aula? Não acredito. Então, Nossa Senhora. Estou fazendo um chamamento, uma interpelação por uma pessoa, por uma coisa. Pode ser real ou imaginário, tá? Pode estar presente ou ausente. Exemplo: o mar salgado, Senhor Deus, o Deus do céu. Tudo isso entra como apóstolo, tá? Então, gente, aqui está a bibliografia, se vocês quiserem pesquisar depois, ler, trazer as suas dúvidas e aprofundamentos, tá? Estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula foi um pouco mais demorada, porque eu vim trazer para vocês de uma forma lúdica, com brincadeira, sem aquela aula muito robótica, cheio de termos científicos, trazer para vocês a vivência, onde que se aplicam cada uma das palavras, das figuras de linguagem, cada uma das frases, né? Agora, vocês vão fazer o papel do ensino de processo de ensino-aprendizagem de vocês. Construam suas próprias frases, seus próprios exemplos. Se for preciso, volta o vídeo, ouve a explicação de novo, traz a dúvida, criem exemplos, questões e pratiquem muito por meio dos exercícios, tá bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like aí, me marquem assistindo essa videoaula, deixem os comentários sobre a aula. Então, agradeço para vocês, agradeço a atenção, um grande beijo. Tchau, tchau.